Muita gente fala assim, mas é inevitável, por conta das crianças, eles são adolescentes. E o filme mostra um ótimo exemplo de que como poderia ser diferente se os adultos envolvidos fizessem coisas diferentes, né, do que geralmente fazem. Olá, meu nome é Raquel. Eu sou Mira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de um filme que quando estreou foi muito importante, muita gente assistiu. Eu particularmente não tinha assistido e gostei bastante. O nosso filme de hoje é Extraordinário. Provavelmente você já sabe mais ou menos do que se trata, mas se não, a história de um menino que nasce com algum problema de saúde e ele nasce com umas deformidades, né? Com algumas malformações. E aí ele passa por várias cirurgias, enfim, mas ele não tem um rosto típico. Um rosto padrão. E por isso ele estuda em casa a maior parte da vida, até que ele no ensino fundamental, diz que é no 5º ano, né? Quinta série, 5º ano, não sei qual é. É a troca pro Fundamental 2 que ele tá indo. Ele começa a ir pra escola e aí surgem uns desafios novos ali na vida de todo mundo que tá ao redor dele, além da dele. É claro que o primeiro assunto do filme é o assunto do bullying, né? Justamente por ele ter uma aparência tão atípica, ele desperta muitas emoções nas pessoas que estão ao redor, principalmente nas crianças, né? Que não tem muita proximidade com outras crianças, porque o próprio menino, ele ficava em casa o tempo inteiro, né? Então as pessoas quase não entravam em contato com ele. Então, numa situação como essa, é normal que algumas crianças tenham reações diferentes e reações de surpresa, reações de estranhamento. E por conta disso, o bullying acaba acontecendo. Um ponto importante do filme, eu acho que ele deixa bem claro em relação a isso, é que muito da postura das crianças sobre, né, de bullying ou não, tem a ver com o que os pais ensinam para essas crianças, né? Então, logo no começo, ele conhece 3 crianças quando ele vai para a escola, 2 meninos e uma menina, né? A menina, a gente não vai ter muitos detalhes ao longo do filme sobre ela, mas os 2 meninos, sim. Um pratica bullying com ele desde o começo, né? No sentido de já chega fazendo comentários desagradáveis. E o outro menino é um amorzinho. Tem até um momento que ele fala uma coisa inadequada, muito também por estar no grupo, por estar buscando aprovação. Mas de modo geral, ele é muito bacana com o August. Eu acho que esse é o nome. E aí, assim, quando a gente vai ver a família desses 2 meninos, a gente percebe que é exatamente igual, né? Quando o garoto que faz o bullying, ele é repreendido pela escola, a família acha um absurdo. A mãe fica tentando inventar 1000 desculpas pra justificar o erro do garoto, a ponto do próprio menino perceber que a mãe tá exagerando e se arrepender do que fez falando com o diretor. O que quer que a gente faça? Que se molde à necessidade de qualquer um que apareça? Ninguém pode ser magoado nunca. O senhor não está ajudando esses meninos em nada. Senhora Albans, o Og não pode mudar a aparência dele. Então, acho que devemos mudar a forma de ver. Com certeza vou dizer isso para o mundo real. Senhor Busanfa, eu sinto muito. Eu sei disso, Julian. Já esse menino que é muito legal, tem uma fala da mãe que é muito bacana. Sim. Ela tá conversando com ele pra incentivá-lo a ir lá conhecer, né, o August. E aí ela fala assim, acho que ele tem irmão mais novo, pelo que eu entendi, né? Se o seu irmão, que é um menino tão bom, quando vê o August chora, imagina como não vai ser na escola pra ele. Como vão ser as outras crianças, né? E já a mãe do outro menino que faz bullying tirou o August da foto da turma com Photoshop. Pra não ficar na geladeira da casa dela o August com o rosto dele todo deformado, vamos dizer assim. Sim. Então, olha a diferença, né? Na postura, o que eles ouvem em casa, o que eles são incentivados de fato a fazer. Sim. Porque o pai desse menino do bullying também fica todo sem graça, mas só fica sem graça porque o diretor tá ali. Porque na hora que o diretor fala que o menino vai ser suspenso e tudo, aí ele já... Não Mas gosta. olha, eu conheço um monte de gente no conselho, não sei o que, já vai começar a querer botar as asinhas de fora. Então a gente vê que é um padrão de comportamento totalmente diferente das 2 famílias, o que explica o comportamento totalmente diferente dos meninos. Exato, né? E a postura dessa mãe que incentiva o menino a ser amigo do August é justamente de compaixão.
né? Olha, ela mostra pra ele, percebe o sofrimento que esse menino vai passar? Poxa, será que você não pode ajudar a minimizar esse sofrimento? O professor também faz isso, o diretor da escola faz isso. Então, é um ótimo exemplo. Muita gente fala assim, mas é inevitável, por conta das crianças, eles são adolescentes. E o filme mostra um ótimo exemplo de que como poderia ser diferente se os adultos envolvidos fizessem coisas diferentes, né, do que geralmente fazem, que é se eximir ou então incentivar o que está acontecendo. E o filme traz essa proposta bem legal que a gente pode sim replicar na vida e usar como exemplo. Tá? Exatamente. E aí, o outro ponto legal do filme é como que ele vai mostrando a perspectiva de cada pessoa, né, que passa pela vida do August ali. Então, e aí isso ajuda a gente a entender, pegando ainda esse gancho aí, né, o comportamento dos pais muitas vezes determina o comportamento das crianças. A gente entende o contexto de cada uma daquelas pessoas e por que elas se comportam de determinadas formas. Então, a amiga da irmã dele, no início do filme, para de falar com a irmã dele, né? E a princípio a gente não entende por quê. E a gente até fica, talvez, um pouco ranço dela de início. Mas aí, quando ela mostra o lado dela, a gente vai ver como que a família dela tá totalmente desestruturada. O pai foi embora, largou ela e a mãe, casou de novo. A mãe, aparentemente, tá tendo problema com álcool, porque não tá sabendo lidar com essa situação. Então, ela tá sozinha. E na casa da irmã, né, do Og, ela tem muito suporte. Ela passou natais na casa deles, enfim, ela se sente muito acolhida. E ela começa a ter uma certa inveja. E vergonha, né, da Via, que é a irmã dele. Então, ela se afasta por isso. Ela não se afasta porque ela não gosta mais, ela não se afasta porque ela arranjou outros amigos melhores. Ela se afasta porque ela tá sofrendo. E ela não sabe como lidar com esse sofrimento e nem como expor esse sofrimento pra pedir ajuda. Tanto que tem uma cena que ela tá vendo eles, assim, pela janela, e ela pensa, eu podia estar ali, eles podiam estar me ajudando, mas ela não conseguiu pedir essa ajuda. E a outra perspectiva... É o próprio menino do... É o próprio menino, o Jack, eu acho. Que é Jack o nome dele. Que ele vai mostrando como que de início ele realmente só foi falar com o Og porque a mãe pediu, né? Porque o diretor também pediu, enfim, toda aquela coisa. Mas depois que ele tem essa oportunidade de conhecer o August, como que ele vê que ele é um menino engraçado, que é um bom amigo, que é companheiro. E eles jogam videogame juntos. Ele também começa a conhecer a família, e a família é muito acolhedora. Ele aprende ciências. Ele aprende ciências. O Og deixa ele colar na prova. Oi. Valeu pela ajuda hoje. Tranquilo. E não se preocupa, eu errei algumas questões pra senhorita Petosa não desconfiar. Eu nem ligo. O pior que podem fazer é me expulsar. Então ele se mostra um menino, o Og, né? Mostra pro Jack como ele é um menino muito legal. Ele é um menino como outro qualquer. Até muito melhor do que talvez vários outros meninos por ali que... Muito além da aparência dele. Exatamente. Então a gente vê como que entender o contexto de cada pessoa, entender o que cada pessoa passa e, enfim, pensa, acaba ajudando a gente a compreender melhor e até ser mais compassivo, né? Com os comportamentos das pessoas. Exato. E por último, mas definitivamente não menos importante, o filme faz a gente refletir sobre algo que é muito comum, que é o que acontece com a irmã do Og. O quanto ela acaba sendo deixada de lado pela família, não de maneira proposital. Eles sequer se dão conta disso, mas algo muito comum na família de pessoas que têm crianças atípicas, né? Seja qual for a atipicidade, a tendência é que os pais eles olhem muito mais para essa criança atípica, porque, óbvio, ela precisa de muito mais cuidado na maior parte dos tempos. E aquelas crianças, né? Os irmãos, que são típicos, né? Que não têm tantas necessidades assim, acabam tendo que se virar um pouco sozinhos. E tem uma hora que a irmã, Via, a Via fala assim, o Og é o Sol e eu sou o planeta. Ou seja, como se ela só
vivesse ao redor dele. E aí ela vai sentindo que os pais não querem saber da vida dela, os pais não têm interesse para entender como é que foi o dia. O primeiro dia dele na escola vai todo mundo. O primeiro dia dela, ela também está iniciando um ciclo, ela está entrando no ensino médio, ela vai sozinha, não tem ninguém ali para apoiar. É claro que a gente está fazendo esse alerta sem culpabilização, por isso que desde o começo eu falei, é muito difícil mesmo, porque uma criança atípica requer muito cuidado. Só que ao mesmo tempo a gente precisa lembrar que existem outras crianças envolvidas nessa história, quando os irmãos não são atípicos. Então é um lembrete para os pais, o filme também traz esse olhar, né? Um lembrete para os pais de que eles precisam achar energia, achar tempo, o que for, mas eles precisam fazer esse esforço para olhar para outra criança, porque ela também tem as necessidades emocionais dela. E na correria do dia a dia, com as muitas dificuldades enfrentadas por pessoas atípicas, acaba faltando esse olhar, né? Então precisa ser um alerta para pais e mães de crianças atípicas e típicas. Exatamente. Junto dessa questão de quem tá em volta, né, da criança atípica, da pessoa atípica, a gente tem também a mãe, que querendo ou não, desde que ele nasceu, também largou tudo, deixou a vida em suspenso para poder se dedicar exclusivamente aos cuidados dele. Então ela dá aula para ele em casa, ela cuida de tudo dele, né? A gente não vê no filme tanto qual foi o impacto na vida do pai, mas percebe que teve, né? Parece um casal bastante entrosado, ele participa bastante de tudo, mas mostra muito mais o impacto na mãe, que é a realidade, de fato. Normalmente é a mãe que tem que se virar muito mais, tem que se virar nos 30 para poder fazer as coisas acontecerem. Então ela abandona a tese que ela estava escrevendo, ela para de desenhar, ela para de produzir as coisas que ela fazia antes, até o momento em que ele volta, realmente ele começa a ir para a escola e ela volta a ter tempo para ela. Então é muito importante também lembrar que a gente só pode cuidar do outro se a gente estiver bem. Então, ela tinha um suporte ali ainda da filha mais velha, do pai, tinha uma avó em algum momento, Sim. né? A avó faleceu, mas tinha uma avó. Então, ela conseguiu ainda manter algum cuidado ali com ela, aparentemente. Mas é muito comum também que as mães acabem não se cuidando, não fazendo quase nada por si mesmas, porque é isso, né? Tem que lidar com tanta coisa que fica por último. Sim. E não pode ser assim. E por isso que a gente, enquanto sociedade, quando a gente não tem um filho atípico, ou até quando a gente não tem filhos, é importante que a gente tenha esse olhar mais compassivo para as pessoas que estão lidando com essa dificuldade ainda maior. Porque criar crianças é sempre difícil, mas quando essa criança tem uma necessidade ainda maior por conta de algum tipo de atipicidade, o trabalho fica muito mais doloroso. E quando o entorno, né, ou a rede que essa pessoa convive não se coloca como rede de apoio e sim como rede de crítica, a coisa funciona de forma ainda mais difícil. Então, se você tem alguma pessoa perto de você que está passando por essa dificuldade, que tal pensar um pouco em como você pode ajudar? Nem que seja pegar um dia e ajudar a fazer alguma coisa dentro de casa, ou sair com essa pessoa para ela se distrair, ou ficar com a criança para que ela possa fazer alguma coisa sozinha, ou olhar para esse irmão que é típico e que você percebe que em algum momento a atenção não está conseguindo ser dividida de forma justa, porque a outra criança está passando por muitas dificuldades. Que é o que a avó fazia. Ah, que isso. Não vai ficar na iluminação, né? Devia ser a Emily. A principal? A sua família não pode torcer com você na cabine. Eles são super ocupados. Acho que não viriam me ver mesmo. Ah, qual é? Vai dizer que não tem ninguém da sua família que ia querer te aplaudir. A minha avó. Ué, então, chama ela. Não dá. Tudo bem, então, eu aplaudo você. Só pensa a respeito, tá? E a sua avó ainda tá torcendo por você. Eu conheço você e te amo mais do que qualquer coisa no mundo. Mas e o Og? Eu amo seu irmão, mas ele tem muitos anjos cuidando dele. Por que não ser essa pessoa que vai olhar para essa criança típica e também dar suporte, também
mostrar pra ela coisas importantes pra ela viver, né? Então, a gente que não tem uma maternidade atípica, uma paternidade atípica, também pode ajudar. Não dá pra gente colocar no colo apenas das pessoas que estão passando por esse problema. Afinal de contas, somos uma sociedade. Com certeza, exatamente. Então, se você já assistiu o filme e viu outras coisas, teriam outras coisas pra gente falar, né? Mas a gente sempre fica querendo fazer um vídeo mais objetivo e que se vocês também tiverem outras sugestões, né, do que a gente podia falar, botem aqui, comentem aqui e... Ativa o sininho pra receber a notificação do próximo vídeo. Não esqueçam de curtir também e compartilhar. Até a próxima. Até.